Fala pessoal, tudo bem? Professor Reinaldo Emirato aqui mais uma vez, hoje para fazer 3 questões com vocês, cujo assunto, segundo alguns especialistas, é o mais importante da matemática básica, principalmente quando volta-se para concurso público, porque ele cai em nível de fundamental, em prova de nível médio e em prova de nível superior. É aquele assunto que não adianta você conhecer ou não a banca, uma certeza você tem, vai aparecer na sua prova. E esse assunto nada mais é do que a nossa regra de 3. Eu vou tentar com essas 3 questões aí responder 3 perguntas, né? Até mais perguntas que algumas pessoas fazem. Uma delas é: como resolver um problema de regra de 3? Ou então, quando eu sei que é para usar a regra de 3? Ou quando a regra de 3 ela é simples, quando a regra de 3 é composta? Ou até mesmo a última aqui para a gente não se estender, quando as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Tá legal? Então, com essas 3 questões aí, a gente vai tentar sanar todas essas suas dúvidas. Sem mais conversas, que eu vou pedir: pausa o vídeo, vai aqui na descrição dele. Lá tem o enunciado dessas 3 questõezinhas aí e a gente consegue, com o vídeo pausado, tentar resolver. Depois você vem aqui e confere o gabarito. E agora sim, vamos começar essas 3 questões de matemática básica, questões de regra de 3, agora. Ó, galera, o início aqui, ó, questão aqui da FAUEL, tá? Uma banca de concurso aí, que diz o seguinte: com 2 litros de gasolina, Júlio anda 17 quilômetros. Se ele quer fazer uma viagem de 85 quilômetros, pelo menos quantos litros de gasolina ele precisa ter em seu carro? É o seguinte, primeiro, por que eu sei que eu vou utilizar a regra de 3 aqui? Olha, você sempre vai utilizar a regra de 3 quando o problema está falando sobre grandezas. E eu tenho ali 2 grandezas. Ah, Reinaldo, beleza, mas o que são grandezas? Grandeza, né, é tudo aquilo que pode ser contado, é tudo aquilo que pode ser medido, é tudo aquilo que pode ser mensurado. Então aqui eu estou vendo litros de gasolina, isso daqui é uma grandeza, né? Eu consigo contar quantos litros de gasolina eu vou colocar no carro. Aqui, ó, quilômetros, número de quilômetros, né, percorrido, eu também consigo contar. Logo, litros de gasolina e quilômetros são o quê? São grandezas. Se eu tenho 2 grandezas aí, eu tenho uma regra de 3 simples. Tá? Então, mais uma vez, se eu tenho 2 grandezas, eu tenho uma regra de 3 simples. Se eu tiver mais do que 2 grandezas, eu tenho uma regra de 3 composta. Então, vamos se atentar aqui nessa primeira. Se eu vi 2 grandezas, que são litros e quilômetros, eu tenho uma regra de 3 simples. Como que eu vou resolver um problema de regra de 3? Eu vou chegar aqui e vou separar em 2 colunas. Vou chamar de L a coluna litros, vou chamar de KM a coluna quilômetros. Tá? Eu vou colocar aqui esses dados embaixo de cada letra dessa. Ó. 2 litros, então o 2 vai estar aqui. 17 quilômetros, então o 17 vai estar aqui. Ó, se ele quer fazer uma viagem de 85 quilômetros, opa, então 85 vai estar aqui, ó, embaixo de quilômetros, tá? 85. Pelo menos quantos litros de gasolina ele precisa. Então ele quer saber quantos litros. Na matemática, o que ele quer saber a gente chama de X. Show? Então eu tenho aqui uma regra de 3 simples. Agora eu preciso saber se essas grandezas, litros e quilômetros, são diretamente ou inversamente proporcional. Eu só pedi uma desculpa aqui para vocês, também a culpa não é minha, né? Tá tendo uma obra aqui do lado da minha casa, ele ligaram a maquita agora, tá? Mas se a gente se esforçar um pouquinho, aumenta aí o teu áudio, você vai conseguir entender o que eu tô falando. Então, recapitulando. Regra de 3 simples, tenho 2 grandezas, litros e quilômetros. Quero saber agora se elas são entre si diretamente ou inversamente proporcional. O que você vai fazer? Você vai se fazer uma pergunta e você mesmo vai responder. Você vai chegar aqui na coluna que tem o X e vai botar uma setinha aqui para cima, ó. Eu tenho aqui essa setinha para cima e você fala o seguinte: se eu tiver mais litros de gasolina, eu consigo andar mais ou menos com o carro, né? Olha, se eu tenho mais litros de gasolina no meu carro, eu consigo com ele andar mais quilômetros. Então, se eu falei mais de um lado e do outro, as 2 setinhas estão para o mesmo lugar, estão para cima, estão para mais. Então, se é mais aqui e mais aqui também, essas 2 grandezas, elas são diretamente proporcionais. Em uma regra de 3 simples, quando as grandezas são diretamente proporcionais, você vai simplesmente, ó, multiplicar cruzado. Quem gosta de simplificar pode fazer, tá? Eu sei que aqui quem me segue, alguns gostam de simplificação, outros não. Então nessa primeira questão aí eu não vou simplificar não. Vamos lá multiplicar cruzado. Ó. X vezes 17 eu tenho 17x. Vai ser igual a 2 vezes 85. Aí você vai fazer a continha ali no canto, mas pode confiar em mim. 2 vezes 85 vai dar 170. Pronto, o valor de x é o que então? É uma equação de primeiro grau, né? Resolver uma equação de primeiro grau. Eu vou pegar esse 17 que está multiplicando x, eu passo ele para o outro lado, ele vai dividindo. Então, do outro lado, tinha o 170, ele permanece, só que agora chega o 17 dividindo ele.
170 dividido por 17, isso daqui é igual a 10, tá? Então 10 litros. Sendo 10 litros, eu tenho a letra B como nosso primeiro gabarito. Não vai embora não, faltam 2 questões ainda. Só vou te pedir uma coisa, se tá curtindo esse tipo de questão aí, deixa um likezinho, não deixa pra dar lá no final não custa nada você, aperta o botãozinho aí do like, que vai ajudar pra caramba aqui a relevância do canal do professor Reinaldo, tá? Vamos para a segunda questão de hoje. Claro, se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E a segunda questão de hoje também é de regra de 3, porque tem grandezas. A gente só precisa saber se essa regra de 3 ela vai ser simples ou composta. O macete é, tem 2 grandezas, é simples. Tem mais do que 2, é composta. Vamos dar uma lida aqui. É claro que o que eu estou falando aqui, pessoal, é teoria, tá? E se você quiser se aprofundar na teoria, aí é diferente. Eu tenho um curso que é o Método Rei. É o curso hoje, eu tenho muito orgulho de dizer, que é o mais vendido de todo o Brasil. Está na principal plataforma de cursos online do Brasil. Se você quiser pelo menos visualizar a página desse curso para ver tudo que ele te oferece, todos os bônus que você vai ter lá, garantia, tudo mais, você clica no link que vai estar no primeiro comentário fixado desse vídeo. Tá? Não está na descrição não, vai lá nos comentários que você vai ver, você sabe como você consegue ter acesso a essas aulas teóricas, onde você vai ter, além das aulas de exercício, tem aulas teóricas, tem simulado com resultado na hora, PDF de lista de exercício, enfim, tá muito bacana, tá? Mas vamos voltar aqui que esse não é o objetivo, né? Vamos lá, ó. IBFC, essa banca aqui agora. Diz o seguinte, ó. São necessários 60 pedreiros para construir um prédio em 40 dias. Bom, então já vi 2 grandezas. Número de pedreiros, número de dias. E se você ler, ó, não vai ter mais grandezas, ó. Assinale a alternativa que apresenta a quantidade de pedreiros. Opa, o número de pedreiros já estava aqui. Que uma construtora necessitará para construir o mesmo prédio em um outro local totalmente idêntico, só que com apenas 30 dias, ó, grandeza dias. Então, na verdade, só tenho 2 grandezas. Eu tenho a grandeza, o número de pedreiros, que eu vou colocar P aqui, e o número de dias, que eu vou colocar o D. Colocando com letra maiúscula aqui, na questão anterior foi com letra minúscula, mas isso daí é só para que você se organize, tá? Pode ser a letra que você quiser. Então, 60 pedreiros, então eu vou colocar o 60 aqui. Dias são 40, tá? Eles têm que estar relacionados. 60 pedreiros constroem o prédio em 40 dias, tá? Então eles têm que estar aqui na mesma linha. E agora a pergunta é, ó, assinale a alternativa que apresenta quantidade de pedreiros, olha, quer saber a quantidade de pedreiros, então meu X vai estar aqui, que constrói um prédio idêntico em 30 dias. Vamos lá. Mais uma vez, já tem aqui uma regra de 3 simples, tem as grandezas, número de pedreiros e número de dias. Agora eu vou saber se essas grandezas entre si são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Lembra da setinha? Vamos lá botar a setinha para cima aqui, ó. Vou colocar uma setinha para cima e vou pensar o seguinte. Olha, se eu tiver mais pedreiros trabalhando, eu vou terminar isso com mais dias ou menos dias. Preste atenção nisso. Se eu tenho mais pedreiros trabalhando para construir o mesmo prédio, eu vou terminar isso daí mais rápido. Se eu vou terminar isso daí mais rápido, eu vou terminar numa quantidade de dias menor. É por isso que aqui eu falo mais pedreiros, menos dias. Uma seta para cima, outra para baixo, eu tenho grandezas inversamente proporcionais. Aí tem um detalhe. Ela vai continuar sendo uma regra de 3 simples, porém agora você não vai multiplicar cruzado. Sempre que as grandezas, né, em uma regra de 3 simples forem inversamente proporcionais, você não cruza não. Vai na mesma direção, ó. Olha aqui, x vezes 30 vai dar, né, 30x. Enquanto 60 vezes 40, pensa no 6 vezes 4. 6 vezes 4 dá 24. Os 2 zerinhos que eu havia roubado ali, eu coloco aqui, ó. Tá? Então, 30x é igual a 2.400. Logo, x vai ser igual a 2.400 dividido por 30. Beleza. Aqui eu posso simplificar um zero. O zero não tem problema, né? Um zero em cima com um zero embaixo. 240 dividido por 3 eu vou ter 80. Beleza, ó. Então 240 dividido por 30 eu tenho 80 pedreiros. O que é óbvio, tá? Preste atenção no seguinte. Se 60 pedreiros faz o prédio ali em 40 dias, eu quero fazer o prédio em 30 dias, ou seja, mais rápido. Se eu quero que o prédio saia mais rápido, eu tenho que contratar mais pedreiros. Então é isso, ó. Agora são 80 pedreiros, tá legal? É claro, né, que dá para se aprofundar um pouquinho na teoria, né? Eu já falei lá do meu curso, mas se você não quer adquirir o curso, acho que não é o momento, você não quer aprender matemática de uma forma rápida e objetiva, prefere continuar aqui no YouTube, sem problema. Eu tenho uma outra proposta para você. Você também pode ser membro do canal Reinaldo Amirato. Como que você consegue ser membro? É diferente de ser inscrito, tá? Antes disso, não vai embora não, que falta mais uma questão. Vou até mudar para lá, ó. A gente vai fazer essa daí da banca objetiva. Mas eu convido você a ser membro do canal.
Você sendo membro do canal, você tem acesso a muito mais conteúdos daqueles que você vê aqui publicamente. Quando você é membro do canal, você tem um curso de matemática básica completo, tá? E você começa ali do absoluto zero. Então você tem o curso de matemática ali, além de diversos outros benefícios que só os membros têm. Então, mais uma vez, inscrito e membro são coisas distintas. Inscrito, você está me dando uma moral, você está confiando em mim. Quando você é membro, você tem diversos outros benefícios ali dentro. Como é que você faz para entender um pouquinho melhor do que isso? Agora sim, na descrição desse vídeo tem um botãozinho lá, Seja Membro. Clica que você vai ler o que você precisa fazer. Lá você vai ter conteúdos exclusivos, tá legal? Vamos estudar juntos também a parte teórica. Voltando aqui agora para a última questão de hoje. Olha só, a primeira fizemos regra de 3 simples. A outra foi regra de 3 composta. Regra de 3 simples diretamente proporcional foi a primeira questão. A segunda questão, regra de 3 simples inversamente proporcional. E agora eu vou ter uma regra de 3 composta. Por que composta? Porque eu vou ter mais do que 2 grandezas. Olha aqui, ó. Em certa fábrica, sabe-se que 5 máquinas, já tem uma grandeza, produzem 500 produtos, tem outra grandeza. Em 4 dias, tem outra grandeza que são o número de dias. Pronto, já tenho 3 grandezas, já é o suficiente para eu dizer que essa regra de 3 agora, ela vai ser composta. Sendo assim, considerando-se o mesmo ritmo de produção, ao todo, quantos dias serão necessários para 4 máquinas produzirem 800 produtos? Mais uma vez, vou colocar aqui ó, o M de máquinas, vou colocar aqui um P de produtos e vou colocar aqui o D de dias. Olha aí, 3 grandezas. Poderia ter 4, 5, pode ter 10 grandezas. Passou de 2, a regra de 3 ela é composta. Vamos lá, 5 máquinas, tá aqui ó. Produtos são 500, dias são 4, né? 4 dias. Continuando aqui, agora ele quer 4 máquinas produzindo 800 produtos. Quantos dias serão necessários? Vou colocar o X aqui. Vamos avaliar aí as grandezas, né? Se elas são diretamente ou inversamente proporcional. Só que eu tenho que avaliar elas de 2 em 2. Então assim, ó, eu vou segurar essa grandeza que tem o X aqui, ó. Vou colocar a minha setinha para cima e vou comparar com uma única grandeza. Depois eu comparo ela com a outra que sobrar. Você vai entender melhor aqui, ó. Vou comparar com essa grandeza aqui. Número de dias e número de produtos, né? Os produtos que foram produzidos, né? Então é o seguinte, se eu tenho aqui mais dias para trabalhar, eu consigo produzir mais produtos ou menos produtos. Olha, se eu tenho mais dias trabalhando, eu faço mais produtos. Então eu tenho aqui, ó, setinha para cima também. Mais dias, mais produtos. Pronto, já vi que essas duas grandezas, entre si, elas são diretamente proporcionais. Vamos ver agora a grandeza dias, por quê? Porque ela que tem o X aqui, eu oriento a você a sempre amarrar ela, tá? Vou vir agora para o número de máquinas. E vou pensar no seguinte, olha, agora você vai fixar o produto. Eu não estou comparando com produto, estou comparando dias e máquinas. Então fixa aí um número X de produto qualquer. Se eu tenho mais dias para produzir a mesma quantidade de produtos, eu posso utilizar mais ou menos máquinas. Então, mais uma vez, se eu tenho mais dias para produzir uma determinada quantidade de produtos, eu posso trabalhar com menos máquinas, tá? Então aqui, ó, setinha para baixo. Se a setinha para baixo, aqui eu tenho uma grandeza inversamente proporcional ao número de produtos, inversamente proporcional ao número de dias. Como é que eu vou arrumar, né? Como é que eu vou resolver uma regra de 3 composta? Da seguinte maneira, cola aqui comigo, ó. Você vai pegar a grandeza que tem o X, tá aqui, ó, e vai escrever como fração 4 sobre X. E vai colocar o sinal de igual aqui. Agora aqui desse lado, você vai colocar as outras duas colunas, também escritas em forma de fração, uma multiplicando a outra. Olha aqui, ó, 500 sobre 800. Aqui, ó, 500 sobre 800. Vezes a outra grandeza, né? Também escrita sobre fração. Só que agora vem um detalhe. A seta que não está para baixo, ela tem que estar para cima. As 3 setas têm que estar na mesma direção e sentido. Tá? Então aqui, para que essa seta fique para cima, o 4 tem que estar em cima e o 5 embaixo. Então eu venho aqui, ó, 4 está lá em cima e o 5 embaixo. Ah, Reinaldo, não é o contrário? 5 em cima e o 4 embaixo? Sim, só que aqui a seta está para baixo. Quando eu inverto, coloco ela para cima, o 4 vai para cima e o 5 vem para baixo. E agora eu resolvo essa proporção aqui. Agora sim eu vou simplificar, tá? Pelo menos zero, ó. Eu não abro mão de simplificar os zeros não, tá? Eu só posso simplificar em cima com quem tá embaixo. Aqui, ó, eu tenho 5 aqui em cima e o 5 aqui embaixo também. Show! Só para não ficar tão embolado, para quem tá com dificuldade, aí eu vou repetir, ó. 4 sobre x. E aqui do lado direito,
Tudo que eu risquei vira 1. Então aqui, ó, esse 500 virou 1. 1 vezes 4 vai dar 4. Aqui embaixo, esse 5 virou 1. 8 vezes 1 vai dar 8. Então eu tenho essa proporção aqui. E uma proporção basta que você multiplique cruzado. X vezes 4 vai dar 4x, ó. Vai ser igual a 4 vezes 8, que vai dar 32. Vou trazer para cá, ó. Quero saber o valor do x, ele fica sozinho do lado esquerdo. O 32 já estava do lado direito e permanece, mas agora vai receber o 4. Então eu tenho que x é igual a 32 dividido por 4, que vai dar 8. Show de bola, mais um gabarito concluído com sucesso aí. Não vai embora não, não vai embora não. É o seguinte, primeiro, se tem alguma dúvida, pessoal, deixa aqui embaixo. Só que eu preciso saber quem chegou aqui até o final, porque muita gente não chega nem na metade. E quem chegou até o final vai ter o seu nome lá na nomeação do próximo concurso público que você vai fazer. Acredita nisso que tem dado certo aqui ao longo dos anos. O que eu vou fazer? O que a gente vai fazer para eu saber que você chegou aqui até o final? Vai aqui agora nos comentários e digita, né? Escreve assim, ó. Eu aprendi regra de 3. Aí pode pensar, ah, professor, eu já sabia disso. Eu já sabia a regra de 3, não tem problema. Só escreve isso porque é uma comunicação entre eu e você para saber que você chegou até o final. Então, vai agora aqui e vai escrever. Eu aprendi regra de 3. Show de bola, pessoal? Deixa o like aí, caso você não seja inscrito. Se inscreva para receber os vídeos aí sempre que eu postar novos vídeos aqui dentro. Tudo bem? Então, espero muito que você tenha gostado. No mais, um grande abraço do professor Reinaldo Amirato.